Oi, gente, eu sou Kátia Moraes, consteladora, e eu queria aproveitar essa série, Uma Linda Mulher, para fazer alguns vídeos a respeito de constelação familiar. Já fiz aqui um vídeo sobre a série, vale super a pena assistir. E aí eu queria aproveitar para falar sobre a questão dos segredos familiares e sobre a importância da gente saber um pouco da nossa história, da história da nossa família. Eu tenho visto muitas pessoas vindo para a constelação e as pessoas praticamente não sabem quase nada sobre a história familiar. Não sei nada sobre os meus avós. Ou às vezes eu sei sobre os maternos, mas não sei sobre os paternos. Ou às vezes eu só sei sobre a minha avó, não sei sobre o meu avô. E aí quando a gente joga lá no campo, o avô tá para fora do campo, é uma pedra, é uma coisa aleatória, ele não faz parte, a pessoa não considera que aquela pessoa tem importância na história familiar dela. Ou que aquelas pessoas têm importância. E às vezes vem a ideia dos segredos familiares, né? Por que eu nunca ouvi falar sobre esse avô? Por que ninguém toca nesse assunto? E aí vem aquela curiosidade, né? Eu quero descobrir esse segredo. Ou, às vezes eu oriento, tenta saber um pouco sobre a história da sua família, tenta saber um pouco sobre como foi a vida dos seus avós. Mas essa orientação é assim, tenta descobrir, mas se houver uma resistência muito grande, respeita. Porque segredo familiar, às vezes, está ali preservando uma vida. Então, a gente tem que respeitar os segredos. Mas é interessante a gente mostrar interesse em conhecer a nossa história. Em conhecer como foi a vida dos nossos avós, entendeu? Por quê? Porque a gente vem dali. E muitas vezes, quando a gente sabe um pouco da história dos nossos avós, a gente consegue entender os nossos pais. E quando a gente entende os nossos pais, a gente consegue nos entender a nossa relação com eles e criar uma força para seguir e ser melhor, né? Aceitando esses pais de uma forma mais tranquila. Agora, a questão do segredo, a gente não pode nunca estar ali como curioso para descobrir o segredo. Se a gente percebe que existe uma resistência, a gente deve respeitar. E essa série, Uma Nova Mulher, o constelador, ele não é um constelador simplesmente, ele é meio vidente, ele fala assim, o que aconteceu na sua vida quando você tinha 5 anos? Houve uma tragédia, houve uma morte. Constelação familiar não precisa necessariamente ter isso. Pode ter, mas não é necessário que tenha. A eficácia dela não está condicionada a essas adivinhações, tá? Então, às vezes, o que a gente percebe é assim, olha, essa história aqui precisa ser observada, essa pessoa é importante, né? E busca saber um pouco sobre a história dos seus avós. E lá na série, a gente percebe também o respeito que ele tem em relação aos segredos. Tem um momento de uma constelação onde no finalzinho da constelação a pessoa que está representando a constelada fala, tá faltando alguma coisa. E aí ele interrompe a constelação, porque não é o momento para ela saber aquilo. Ele não pode interferir no segredo familiar. Quem tem que trazer à baila aquela questão não é o constelador, é o movimento da família. E de fato aquele segredo chega, ele é revelado no momento lá, mas pela mãe. A mãe chega e conta, né? Algumas situações, às vezes, dá para perceber numa constelação, se mostra ali, a ideia é, procura saber, né? Mas existe essa coisa de olhar para a nossa história familiar com atenção, percebendo que tudo é muito importante. Então, se você tem um casal de avós que parece que eles nem existem, tenta descobrir a história deles, busca saber. Mas se você encontra ali uma grande resistência em algum fato, em alguma história, se curve diante desse segredo e aceite que ali tem algo que dói muito. Por isso, às vezes, não é falado. E quando você percebe existe uma dor profunda no meu sistema familiar paterno, eu olho para o meu pai de uma outra maneira e eu aceito o meu pai de uma outra forma. E a força do meu pai vem para mim de uma forma muito melhor. E ali eu tenho aquele
que a gente chama de empurrão do pai para a vida, para as conquistas, para conquistar mais, né, para ter mais força. E o mesmo acontece com a mãe. Mas é preciso que a gente tenha, ao mesmo tempo, essa honra de entender que todas as histórias são muito importantes. Não dá para fingir que aquele sistema lá dos avós maternos ou paternos não existe. Eles são importantes. Se você não tivesse 4 avós, né? 4, né? 2 maternos e 2 paternos, você não teria o pai e a mãe. E você não estaria aqui. Então, assim, às vezes a gente constela e parece que só tem uma avó, mas essa avó conseguiria fazer a sua mãe sozinha, sem o seu avô? Não, então esse avô é importante. Então, os 4, mesmo que a história deles seja muito, às vezes tem uma crueldade ali, alguma coisa, eles são importantes, eles têm que ser olhados, honrados, a gente tem que concordar com aquela história e aceitar. E se existe um segredo, também é preciso concordar com ele e aceitar. Isso traz força. Isso traz força para a vida, isso nos empurra em direção a coisas boas, quando a gente reconhece a importância, respeita e concorda. Então, hoje eu queria falar um pouquinho era sobre isso, espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Se vocês acham que tem alguém aí que tem um lado familiar muito esquecido, né? Manda esse vídeo, recomende. Curte aí o vídeo, compartilha com os amigos, siga aí o canal, isso ajuda bastante aqui para que eu consiga continuar trazendo vídeos para vocês, esclarecimentos, para que vocês olhem para a família de uma forma melhor e que a vida flua de uma forma mais satisfatória. Um beijo para vocês.